Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro da sabedoria, nosso quinto encontro. Vamos trabalhar o livro da sabedoria, capítulo 2, versículos 6 a 16. Teremos dois temas do ímpio. Gozemos a vida, capítulo 2, versículos 6 a 9. E eliminemos os fracos e o justo, capítulo 2, versículo 10 a 16. Ouçamos primeiro a leitura do texto que nós vamos refletir. Capítulo 2, versículo 6. Sendo assim, vamos gozar os bens presentes e usar as criaturas com ardor juvenil. Vamos embriagar-nos com os melhores vinhos e perfumes, e não deixar que a flor da primavera escape de nós. Vamos coroar-nos com botões de rosa, antes que murchem. Que nenhum de nós fique fora de nossas orgias. Vamos deixar por toda parte sinais da vossa alegria, porque essa é a nossa sorte e o nosso destino. Vamos oprimir o pobre inocente e vamos poupar as viúvas. Nem respeitar os cabelos brancos do ancião. A nossa força será regra de justiça, porque o fraco é claramente coisa inútil. Vamos armar ciladas para o justo, porque ele nos incomoda e se opõe às nossas ações. O justo reprova as transgressões que cometemos contra a lei e nos acusa de faltas contra a educação que recebemos. Ele declara ter o conhecimento de Deus e se diz filho do Senhor. Ele se tornou uma condenação para os nossos pensamentos. E somente vê-lo já é coisa insuportável. Sua vida não se parece com as dos outros, e seus caminhos são todos diferentes. Ele nos considera moeda falsa e se afasta de nossos caminhos, para não se contaminarem. Proclama feliz o destino dos justos, e se gaba de ter Deus como Pai. Este é o nosso texto que nós vamos refletir hoje. Capítulo 2, versículo 6. Sendo assim, vamos gozar os bens presentes e usar as criaturas com ardor juvenil. O ímpio se sustenta com o hedonismo. Tirar o prazer de tudo, pois já que vamos morrer. E o seu utilitarismo. Vamos usar das pessoas e coisas. Gozar os bens presentes, o hedonismo, e usar as criaturas, o utilitarismo. O fato do autor citar a exortação de gozar dos bens presentes não é por si imoral. Como vemos no livro do Eclesiástico 3, do versículo 12 ao versículo 13, Eclesiástico, capítulo 3, versículo 12, até o capítulo 13, vamos lá. Livro do Eclesiástico, capítulo 3, versículo 12 e 13, e versículo 22. Aqui, com a aprovação do autor sagrado. Mas aqui se trata de outros prazeres. Gozar dos bens presentes significa aqueles únicos bens que se pode desfrutar, como pensam os ímpios. Para os ímpios não existem normas éticas, e nem mesmo se deve esperar os bens futuros. Deve-se desfrutar só do agora.
o aproveitar o máximo este momento passageiro, fugaz, efêmero, tirar o máximo de gozo da vida. O objetivo é de gozar das coisas, das criaturas, com todo o ardor do tempo da juventude. Aqui nos faz lembrar Isaías 22, versículo 13, quando o autor sagrado convida os habitantes de Jerusalém para fazerem penitência. Mas os habitantes de Jerusalém fazem o contrário. Diz o texto de Isaías: em lugar disto, o que houve foi exultação e alegria, matança de bois e degola de ovelhas. Come-se carne, bebe-se vinho, dizendo: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Aqui os ímpios destacam a consciência da brevidade da vida e por isso se deve gozar cada momento sem nenhum compromisso ético. É o gozar hoje, pois o amanhã é incerto, a morte é certa. Então, diante deste momento efêmero da vida, é melhor vivê-la como uma vertigem de festa que termina em orgia. Versículo 7. Vamos embriagar-nos com os melhores vinhos e perfumes, e não deixar que a flor da primavera escape de nós. O autor introduz aqui os banquetes e orgias que são tão antigas quanto as civilizações refinadas, sejam as festas comuns como festas religiosas. As festas religiosas em louvores aos deuses. Exemplo, os bacanais, festas ao deus Baco, deus do vinho. Famosos eram os banquetes cantados pelos gregos e romanos. Entre os romanos, já se considerava a vida como um banquete permanente e era tema da literatura dos sátiros, Horácio e Lucrécio. O vinho precioso e os perfumes eram imprescindíveis para todo bom banquete. Não se pode deixar a juventude escapar dentro de nós. Versículo 8. Vamos coroar-nos com botões de rosa antes que murchem. No banquete dos ímpios deve ter abundância. As flores, muitas flores, coroas de flores, refere aos banquetes gregos e romanos, que enfeitavam os salões com flores. Horácio, o sátiro, dizia: manda trazer aqui vinhos, perfumes e rosas, flores demasiado efêmeras. Como as flores são efêmeras, passageiras, assim a vida. Então se deve gozar o máximo de vida, pois a morte é certa. Muitas pessoas que dizem ter fé falam assim: a morte é certa. Para nós que acreditamos, nós cristãos, nós temos a certeza maior. A vida eterna é certa. Esta que é a nossa garantia e penhor. Versículo 9. Que nenhum de nós fique de fora de nossas orgias. Vamos deixar por toda parte sinais de nossa alegria, porque essa é a nossa sorte e o nosso destino. Com a expressão que nenhum de nós fique fora, excluído, o autor continua a descrição dos banquetes latinos. Da mesma forma, podemos citar uma metáfora. Quando passa um ciclone, tudo fica arrasado, deixando seu rastro e pegada. Assim também é a passagem dos cínicos, dos ímpios, daqueles que não creem. São materialistas e vivem a vida como uma orgia. Vemos que o autor, para descrever a vida, escolha do ímpio, usa metáforas tiradas da vida dos gregos e romanos. É a concepção que os ímpios têm da vida. Aqui quer ridicularizar as crenças judaicas, a vida alegre, o vinho, os perfumes,
As orgias devem suprir o vazio interior dos ímpios. A negação da esperança no futuro deve ser compensada com desfrutar o tempo presente o máximo possível, pois se torna então a única herança do ímpio. Versículo 10. Vamos oprimir o pobre, o inocente, e não vamos poupar as viúvas, nem respeitar os cabelos brancos do ancião. Os ímpios passam violentamente de suas celebrações de orgias a agirem contra aqueles mais fracos e indefesos da sociedade. Existem em Israel leis e tradições que defendem os fracos e indefesos. Os mais famosos são os pobres, órfãos e viúvas, que são os mais indefesos. O rico, que é justo, tem como resistir aos ímpios, mas o justo pobre não consegue resistir. É desumano fazer os impotentes sofrerem, fazer os impotentes serem afligidos. Não deve o iníquo atormentar o inocente. Aqui é destacado também o ancião, aqueles de cabelo brancos, que se sentem constrangidos. Aliás, os ímpios se sentem constrangidos pelos anciãos e por isso não querem ouvi-los. Por isso vão rejeitar o conselho dos anciãos. Os anciãos incomodam com sua fé e sabedoria. Versículo 11. A nossa força será a regra da justiça, porque o fraco é claramente coisa inútil. Aqui chegamos ao ápice de todo o discurso. Aqui se desmascaram por completo os ímpios, que não admitam que existam ordens superiores a si mesmos. Nem a lei de Deus, na modernidade de hoje não existe nem Constituição. A norma de direito dos ímpios é a própria força. Impõe-se aqui a lei do mais forte, com que se perverte toda a ordem de valores, procurando eliminar todos os valores de uma sociedade. Aqui, os valores do judaísmo. Qualquer perversidade está justificada desde que aquele que executa é mais forte. Os fortes e poderosos desprezam os fracos e impotentes e os consideram inúteis, sem nenhum proveito, e por isso não se deve ter misericórdia deles. O ser humano que chegou em seu progresso científico e técnico, que levou homens ao espaço, não elevou a sua moral e a sua humanidade. Não conseguiu resolver questões da justiça humana. O ser humano, em questão de humanismo, é um réptil que arrasta pelo chão, querendo só pensar em si, esquecendo e justificando a nulidade do outro. Os fracos que não servem para nada são os fracos excluídos da sociedade. Versículo 12. Vamos armar ciladas para o justo, porque ele nos incomoda e se opõe às nossas ações. O justo reprova as transgressões que cometemos contra a lei e nos acusa das faltas contra a educação que recebemos. Os ímpios armarão ciladas arapucas para pegar, espionar o justo. Porque este age conforme a lei de Deus, isto é, o justo age conforme a lei de Deus e as tradições mais respeitáveis, que se transmitem então nas escolas. Os ímpios, ao contrário, perseguem os justos, visto que a atitude e a vida dos justos incomodam os ímpios.
A vida e a atitude dos ímpios, a vida e a atitude incomodam os ímpios. Desmascaram a impiedade daqueles que seguem a lei de Deus e seus caminhos. Os ímpios não querem, não aceitam que a vida do justo possa desmascarar a impiedade dele mesmo, do ímpio. Mesmo pela própria vida do justo, ou o próprio justo, ele possa chegar a censurar diretamente o comportamento do ímpio, isto para o ímpio é coisa inaceitável. Versículo 13. Ele declara ter o conhecimento de Deus e se diz filho do Senhor. Filho do Senhor. Aqui é uma expressão que serve tanto para filho quanto servo, pais, em grego, servo, filho. Aqui o conhecimento de Deus não é só conhecimento da existência de Deus, mas um conhecimento prático, norma de vida. O fiel é aquele que conhece a Deus e tem uma iluminação interior sobre os planos de Deus manifestados na Escritura, na Sagrada Escritura, Antigo Testamento. O justo se reconhece filho, servo de Deus, colocando assim sua inocência diante da maldade e perseguição dos ímpios. Versículo 14. Ele se tornou uma condenação para os nossos pensamentos, e somente vê-lo já é coisa insuportável. A própria vida do justo, seu modo de viver, é uma acusação e denúncia da forma de vida do ímpio, do seu pensar, do seu agir. O injusto não suporta ver a pessoa pia, a pessoa justa. Sua vida, a vida do justo, o incomoda, o constrange, questiona sua atitude, pois a forma de viver do justo é muito diferente do injusto, do ímpio. Versículo 15. Sua vida não se parece com a dos outros, seus caminhos são todos diferentes. Os justos não se misturam com os ímpios. Salmo 1. O estilo de vida do justo provoca repulsa, e a forma de vida do justo, seu comportamento diferente, revela que ele não pode seguir a impiedade. Ele não se junta aos pecadores, nem à assembleia dos zombadores. A conduta do justo é uma reprovação mais forte do que a palavra. Isto é, a conduta do justo, a vida do justo, reprova a vida do ímpio. Versículo 16. Ele nos considera moeda falsa e se afasta de nossos caminhos, para não se contaminar. Procura feliz o destino dos justos e se gaba de ter Deus como Pai. O justo, segundo os ímpios, vamos lá. O justo, segundo a posição dos ímpios, os justos são um judeu, Os ímpios pensam que o justo, já que o justo é um judeu, deveria se juntar a eles, com os ímpios, participar dos mesmos atos, participar dos mesmos projetos, os projetos e atos praticados pelos ímpios. Mas os justos consideram os ímpios judeus renegados. Eles não se misturam com quem faz o mal, porque muitas vezes quem é justo diante de Deus e segue seus mandamentos, em nenhum momento se torna cúmplice do mal, nem mesmo é capaz de cobrir o mal com um pano, como se não existisse. Ele não pode ser indiferente a esta realidade.
Então, o sentido aqui é um sentido moral. Tem a ver com a não observância da lei do ímpio. Eles são judeus só de nome, mas na verdade o ímpio é um falso judeu. Também isso vale para cristãos. Existem cristãos que são cristãos só de nome, né? Mas não são cristãos de verdade, testemunham sua fé. O justo não pode seguir os passos dos ímpios, nem imitar sua conduta, nem imitar suas condutas, as condutas do ímpio. Para os ímpios, se deve desfrutar o momento. Eles negavam a transcendência humana, os valores humanos. Eles negavam qualquer sobrevivência após a morte, bem como também negavam a providência divina. Enquanto os justos acreditavam na imortalidade e que nas provações, as pessoas eram assistidas pela providência divina e chegavam então a chamar Deus de Pai. Então essa é a reflexão que nós vamos fazer, um texto muito forte, da denúncia da impiedade, de como os ímpios não suportam as pessoas que andam certas, os ímpios não suportam as pessoas de bem, porque a atitude e a vida das pessoas de bem questionam as más atitudes dos ímpios. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.